e depois desse mês eu vou precisar ler uma farofa bem farofada. Olá! Hoje vamos falar sobre as leituras especiais do mês de outubro. No início do mês, a gente separou 5 livros aqui na Favo Books, em especial ao Halloween, e nós chamamos esse evento de Favoim. E hoje estou aqui para fazer um vídeo de fechamento, falando mais sobre cada livro, com mais calma, com spoilers. Quando tiver spoilers, vai ser amplamente avisado, vai ter borda vermelha e tudo mais, pode ficar tranquilo. Nós já começamos com Slewfoot, de Brum. Vendo essa capa e até o bichão aqui que tem atrás, tu pensa que vai vir uma coisa desse livro, mas ele entrega totalmente outra. Eu não gostei desse livro, eu achei que a premissa é muito boa, só que ele se perdeu num diálogo super expositivo aqui ao longo do livro que eu achei totalmente desnecessário. Ele tem um tom de aula para você, uma catequese, assim, é onde ele coloca os seus argumentos tudo em diálogos como se você fosse uma criança. E esse livro não é nem de longe um livro jovem adulto, ele é um livro adulto. Tem várias cenas pesadas, várias atrocidades que acontecem aqui. Tem para você falar, não, esse livro realmente não é para adultos, é para quem tá iniciando, quer ver essa discussão de religião aqui mais aprofundada e precisa de um diálogo mais expositivo. Não, não é isso. Esse livro é adulto e ele te faz se sentir meio burro. Mas o que que fala realmente esse livro, né? Essa história começa com uma mulher chamada Abita, que ela vai da Inglaterra para Nova Inglaterra para se casar com um puritano. Nisso ela foi vendida para se casar com um puritano aqui da Nova Inglaterra, da colônia. Então, isso aí é as primeiras páginas do livro. Ela já tá casada com esse homem já faz uns 2 anos e elas estão tentando sobreviver ali naquela fazenda e vivendo nessa comunidade de puritanos onde tem várias regras, principalmente que as mulheres não podem opinar muito na vida dos homens e nem ter muitas opiniões manifestadas ali nessa comunidade. Tem que sempre estar presente nos cultos todas as semanas, porque senão é punido e é punido no tronco. Eles querem deixar essa opressão explícita, tipo, tu não pode pisar fora da linha, porque senão tu vai pro tronco. Aí corta pra segunda linha desse livro, que é desse bichão aqui. Ele estava morto e ele foi renascido pelo povo selvagem ali da floresta para ser o guardião deles. Ele voltou à vida sem ter as memórias dele do passado. Então ele não sabe quem ele só sabe quem ele é pelo que o povo selvagem fala para ele. Então ele tá meio que numa crise existencial e ele tá tentando se descobrir, ver o que que eu faço aqui nessa minha existência. Eu sirvo só para matar pessoas, para me vingar, para derramar sangue? E ele vê a Abita como uma forma de ajudar ele. Porque na magia dele ali, ele vê que ela é uma pessoa diferente, que ela tem receptividade para magia. Então ele vê que talvez ela possa ajudar ele nessa trajetória de crise existencial. E aqui eu chego na parte que eu leio um pedaço do diálogo para vocês, para demonstrar o que eu estou falando sobre o diálogo expositivo e o quão desnecessário isso é para o seu entendimento dessa mensagem final que o livro te mostra. É uma conversa entre os dois, entre a Abita e o Samson, que é o nome que ela dá para esse bichão, já que ele não sabe o nome dele. Eles estão conversando ali e a Abita tá lendo a Bíblia nesse momento. Então, ele olha que ela tá lendo a Bíblia e pergunta assim: essas são as palavras do seu Deus? Abita assentiu. Sim, o reverendo me deu licença do culto e, em troca, prometi ler várias passagens por semana. E se bem o conheço, ele fará perguntas para mim. Daí ele fala: o que diz o seu Deus? Ele diz muitas coisas boas. Entretanto, tudo pode se tornar um pouco confuso. Por exemplo, como é que Deus permite que o demônio atormente as pessoas dessa forma? Daí ele responde: você fala muitas vezes de deuses e demônios. Qual é a diferença? Isso é fácil, disse Ábita. Os deuses são benevolentes, cuidam de o seu rebanho em troca de sua devoção. Demônios afligem e atormentam. E se não for tão simples assim? Samson perguntou. Pode um deus ser tanto caçador quanto pastor? Recompensa e aflição? O seu Deus apenas faz o bem? Vocês entendem? E isso não é só um diálogo, são vários diálogos dessa forma aqui. Parece que a gente está dentro de uma catequese, conversando sobre isso, que na verdade deveria ser demonstrado através da narrativa e não ser tão expositivo. É isso que eu achei desse livro, eu achei fraco, eu achei que o sobrenatural aqui poderia ser muito bem mais trabalhado. Ele foi decepcionante.
eu acabei dando 2 estrelas pra ele. E outra coisa aqui que eu vou falar, e essa é a parte vai ser com spoilers, então se você não quiser spoilers, vá para o próximo livro. Tem uma parte ali do grande vilão da história, que é esse aqui, que é o Mamuna Fett, apenas pra ser um vilão na história. Porque ele não agrega em nada. Porque o Samson aqui, ele tá na crise existencial, como eu falei. O povo selvagem começa a ficar tipo, não, você tem que acreditar nas minhas palavras, mesmo que ele não dê o povo selvagem dê motivos nenhum pra acreditar neles. Então, o Samson começa a procurar formas de saber quem ele é de outras maneiras. E o povo selvagem não quer, a coisa que eles mais têm medo é desse Mamuna Fett. E eles não querem que o Samson vá até esse Mamuna Fett. Mas eles não falando pro Samson o que ele deveria saber, o que eles estão com medo, o que ele deveria saber, joga o Samson literalmente na mão do Mamuna Fett. O povo selvagem tem que ir atrás dele e falar: desculpa, eu errei, eu deveria ter te falado. E daí o Samson fala: não, agora eu sei quem eu sou então. E mata o Mamuna Fett e ele vai pra salvar a Abita que tá em julgamento lá por ser bruxa. Por que não fizeram esse arco entre o Samson e o povo selvagem? Por que tiveram que colocar esse Mamuna Fett ali no meio? Por que tiveram que colocar uma viagem no tempo, uma viagem aqui no passado, que eles estão sentados numa vassoura? Por que tem toda uma linha de raciocínio da Abita enquanto ela tá tentando se vingar de todos que julgaram ela como bruxa, que ela não pode se aproximar da igreja, do culto lá, que tem um monte de gente, porque senão ela vai morrer com os tiros. Mesmo assim, ela se aproxima? Só pra gente ter a cena do pastor rezando junto com o Samson pra ela viver, então eles colocam que, ai, olha, o puritanismo e o paganismo se juntando, rezando juntos pra ela viver. Só que daí eles não estão felizes apenas de colocar essa narrativa dos dois rezando juntos. Não, ela escreve também, porque tu tem que ter certeza que você entendeu, né? E lá, com sua visão desvanecendo a cada respiração, Abita conseguiu se surpreender com o impossível. O ministro puritano e o demônio orando juntos, orando a Jesus e a Mãe Terra e quem sabia o que mais, tudo em um esforço para salvá-la. E também várias coisas que ele repete, tipo o Samson, quando ele volta a saber o que ele solta a mesma frase de afirmação toda vez que alguém vê ele novo. Eu sou o pastor e eu sou o caçador. Eu sou a vida e eu sou a morte. Hablei demais sobre esse livro, vamos bora pro próximo, porque temos mais aí um monte de vídeo, né? E esse é só o primeiro. Mas vocês entenderam o meu ponto com esse aqui. Agora vamos pro segundo, que é Imagens Estranhas, do Kitsu. Esse livro aqui, ele é assim, ó, curto e grosso, o que ele promete, ele te entrega. Ele promete uma sensação de detetive, de resolver mistérios, de pegar pistas aqui durante a narrativa toda para você saber o grande mistério do livro no final dele. E é perfeito para isso, ele é perfeito para ser da ressaca literária, ele é perfeito para você sentar e ler assim, ó, rapidinho, numa sentada só. Ele na verdade conta várias historinhas que se juntam no final. E ele é baseado em desenhos. Então, cada história desses tem uns desenhos onde você vai ter pistas para resolver o mistério final. A diagramação dele é bem boa, tem uns desenhos e umas fluxogramas dentro do livro que se torna bem fácil de ler. Eu dei 4 estrelas porque prometeu uma coisa e entregou ela. Uma coisa só que ele faz é repetir muita informação, tipo, num parágrafo pro outro, ou num parágrafo tá escrito e daí mostra um fluxograma com a mesma informação. Mas eu acho que é para ter essa sensação de ver evidências várias vezes, ou ver evidências visuais, né, do que ele tá mostrando, eu acho que agrega pro sentimento de detetive que tem esse livro. Então, eu gostei, achei um livro bem interativo e bem gostoso de ler. Agora vamos pro próximo, e a estrela desse Afavoin, Louisa Bruxa. Esse livro aqui, perfeito. Conta a história de uma mulher, que é a Lois, que ela vai da Inglaterra pra Nova Inglaterra depois de virar órfã pra viver com um tio, né? Porque ela não tem ninguém na Inglaterra agora pra poder sobreviver lá. E ela se encontra com essa família do tio que acaba não esperando ela, eles não receberam as cartas antes, teve ali uma falha de comunicação e ela só chega na casa e eles mais recebem ela por dever do que por qualquer outra coisa. Ela não se sente muito bem-vinda, nem na família e nem na comunidade ali, que eles ficam na cidade de Salem. Essa comunidade é uma comunidade também de puritanos e ela na Inglaterra vivia como católica. A Elizabeth Gaskell deixou bem claro essa rivalidade, essa hostilidade entre as duas religiões.
tanto religiosamente quanto politicamente, porque um apoiava um cenário político diferente do outro. Chegou uma hora que nessa comunidade começa a aparecer coisas estranhas acontecendo. Gritos no meio da noite, quebrar louça na casa sem ter ninguém, essas coisas assim. E começa a criar um burburinho de bruxaria. Então todo mundo começa a ficar com o nervo à flor da pele, começa a ficar olhando sobre o ombro para ver se tem alguma coisa acontecendo. Todo mundo também tá apontando o dedo pro outro. E essa história mostra muito como é o poder de a palavra de uma comunidade contra uma pessoa só. Como a histeria e o pensamento coletivo podem simplesmente destruir a vida de uma pessoa, porque nada que tu for falar vai mudar a mente dessas pessoas, porque elas já estão decididas a te odiar, já estão decididas a pensar que você é uma bruxa, e não tem mais nada que tu possa fazer. Aqui você tem duas opções apenas, se você for acusado de bruxaria. Ou aceitar, falar, não, eu sou culpada mesmo de bruxaria, e talvez só você passe só uns anos na prisão e não seja. Ou você pode falar que é inocente e ser mandada porque tu não tá admitindo a culpa de ser bruxa, entendeu? Isso aqui é muito assustador. Gostei também que a autora pontua que o medo tá tão enraizado nessa sociedade, o medo da bruxaria, né? Que a própria pessoa que foi acusada sente medo de estar sendo influenciada pelo Satanás aqui sem saber que acha que está sendo influenciada para fazer alguma coisa inconscientemente. Então as pessoas ficam com medo delas mesmas às vezes. Será que realmente eu estou afetando alguma pessoa para ela estar convulsionando aqui na minha frente e eu não estou sabendo? Esse livro aqui ele é muito curto e ele tem muita coisa para ser discutida e eu achei isso genial, achei perfeito. É um livro que dá para reler várias vezes durante a vida, eu acredito. Eu dei 4,5 estrelas para ele quando eu li. Mais o tempo passa, mais eu gosto desse livro. Eu até tô pensando em mudar para 5 estrelas, porque realmente ele me marcou. E também até me marcou pelo contraste dele com Slewfoot, que são premissas parecidas, só que feitas de um jeito totalmente diferente. E agora eu vou falar um pouco como spoilers aqui, então se alguém não quiser ouvir, pode passar pro próximo livro. Que no final, depois de alguns anos da morte da Luz, porque ela foi julgada e sentenciada como bruxa, as pessoas da comunidade ali de Salem, depois desse surto, dessa histeria, que eles sentenciaram cento e poucas pessoas ao enforcamento por bruxaria, colocam um texto falando: nós erramos por falta de conhecimento, perdoe Deus, perdoe todo mundo, porque nós erramos. Uma das pessoas lá da Inglaterra que era ligado a Lois está lendo esse texto e eles falam tipo, tá, mas isso não vai trazer a Lois de volta. Então isso não adianta de nada. Essa discussão é muito triste porque é uma questão de tu perdoa ou não perdoa uma pessoa que julgou e sentenciou outra tão facilmente a um fim tão terrível apenas porque tu tinha dúvida, apenas porque você tinha falta de conhecimento, mas também na época que você sentenciou, aquilo era verdade pra você. Você vive naquilo, você viu que a bruxaria pode ser algo terrível e pra você é real. Então, como tu pode julgar e como tu pode falar, não, essas pessoas são horríveis, sendo que toda a comunidade, toda a verdade daquela pessoa naquele momento era esse? É uma discussão que eu posso ficar aqui falando horrores, como vocês bem viram, os mais que eu falei é sobre isso, então eu gosto desse assunto e quero ler mais livros sobre isso. E eu quero ter mais gente aqui conversando comigo para ter mais pontos de vista sobre isso, porque eu acho uma conversa muito enriquecedora. Mas vamos lá, vamos pro próximo, que estamos hablando e hablando aqui, hablando demais. O quarto livro que eu li foi O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Esse livro aqui, eu achei ele normal. Eu achei ele no meio. Nem bom, nem ruim, 3 estrelas. Eu gostei da discussão que ele inicia, que é o bem e o mal estar lutando dentro de você sempre. Então você não é inteiramente bom, nem inteiramente mal, você é uma mistura de várias coisas. Você pode ter uma máscara onde você apresenta para a sociedade uma personalidade e você tem uma outra escondida que você
manifesta só atrás de uma porta, né? Tem essa também essa atmosfera de Londres obscura, de uma Londres só de madrugada. Os pecados aqui são cometidos apenas na escuridão, na névoa, onde ninguém vê. Então, que os homens aqui, porque esse livro são feitos de vários homens que cometem vários pecados para poder viver em sociedade, e quanto eles podem ser monstros aqui, né? Quanto eles podem ser pessoas horríveis por causa disso, ou isso é simplesmente da natureza deles. Então, tem uma discussão interessante. Eu queria ter visto mais do ponto de vista do próprio Dr. Jekyll nesse livro. A gente vê mais do ponto de vista do Senhor Utterson, que é um advogado e advogado do Dr. Jekyll. No começo soa mais como um conto investigativo, não mais como uma ideia filosófica aqui ou um relato mais filosófico. Então, para mim, eu gostaria mais de ver essa dualidade, essa discussão interna do Dr. Jekyll, mas é interessante, é um bom iniciador dessa discussão para você ver mais livros sobre, para você ler mais sobre essa época. Tô pensando em ler O Retrato de Dorian Gray, que eu acho que também é bem compatível e eu acho que pode trazer uma outro ponto de vista sobre essa mesma temática. É um livro bem rápido, tanto que essa edição aqui que eu tô, que é da Penguin Companhia, tem uma parte de introdução de 60 páginas, assim, tipo, a história só começa aqui no meio. E se você comprar essa edição, deixa pra ler essa introdução depois que tu lê a história. Ele fala aprofundado sobre a história, então tu vai tomar spoilers. E agora vamos para o último que eu li da Favoin, e foi uma surpresa muito agradável, que foi Temporada de Caça, do Stephen Graham Jones. Esse livro aqui, eu achei ele fascinante pelo tipo de narrativa que ele entrega, porque ele tem um tom de loucura e um tom de alucinação. Aqui a gente acompanha quatro amigos, o Cass, o Gabe, o Lewis e o Ricky. Eles invadem um território da reserva indígena que é proibido para eles, que é só para os anciões caçarem ali. Só que eles vão lá e acabam caçando ilegal vários cervos. O problema é que ali nessa reserva eles apenas caçam para sobrevivência. Então apenas caçam o que eles vão comer. E eles acabam caçando 9 cervos ali. Eles não têm nem como carregar esses 9 cervos. A caminhonete não suporta isso onde eles estão. Eles estão no meio de uma neve. Como eles vão subir os cervos no barranco até a caminhonete? Então eles acabam matando pela adrenalina. E a partir daí a gente corta para 10 anos depois dessa caçada, para a parte do Lewis. E a parte do Lewis é a que eu achei mais interessante do livro, porque é o único dos quatro amigos que realmente ficou marcada aquela caçada ilegal como algo horrível, como um remorso para ele. Então ele fica com aquilo lá na mente dele. Os outros, eles foi uma caçada, foi como alguma coisa que aconteceu. Tem um até que continua caçando ilegalmente, porque é uma coisa que ele gosta de fazer, então ele não passa pela cabeça dele essa culpa. E o Lewis, ele começa a ficar meio doido, ele começa a ver figuras na escuridão, começa a ver coisas que não estão ali, começa a criar paranoias sobre as pessoas que rodeiam ele, e você tá acompanhando essas paranoias enquanto vai acontecendo na mente dele junto com ele. Essas ideias que ele vai formando na cabeça dele fazem muito sentido na loucura dele. E tu começa a ver que faz sentido pra você também. Até que chega um momento que tu fica, calma, tu não sabe mais o que tá realmente acontecendo na vida dele ou se é apenas a cabeça dele. E tu só vai descobrir isso depois. Porque aqui a gente tem uma entidade sobrenatural depois dessa caçada que volta pra se vingar. Essa parte da vingança é bem sombria. Esse livro aqui é de horror, então tem bastante cenas pesadas, bem explícitas, com bastante gore. Tem crueldade com animais, tanto na caçada quanto com cachorros, por exemplo. Então, se você tem algum gatilho sobre isso, se informe antes de começar esse livro. Se você não tem problema com isso, eles agregam para a história, porque a história é sobre isso. A história não é para ser gentil, a história não é para ser um afago na sua cabeça, ela é para ser um soco. Ela é pra você se chocar, ela é pra você se sentir impactado por ela. Essa forma de escrita eu achei muito interessante e eu achei fascinante do jeito que ele faz. Duas coisas só que eu não gostei, que foi a quantidade de basquete que tem nesse livro, quem leu vai entender. O segundo, a parte da motivação de alguns personagens. Então tem algumas coisas que acontecem que eu não achei a motivação muito crível. Então, parece que aquele personagem deveria estar em tal lugar.
para acontecer tal coisa. E a motivação para esses personagens estarem em tal lugar não achei comprável. Parece mais é porque o autor quis, porque o autor precisou que eles estivessem naquele local, então ele fez isso acontecer de alguma maneira. Eu acabei dando 4 estrelas para esse livro, eu recomendo demais, ainda mais agora pro Halloween, porque ele tem uma atmosfera perfeita para isso. E também ele é um livro ótimo para ler em grupo, porque você tem vários pontos de discussão, tanto da parte cultural ali do povo indígena, quanto dessa parte de vingança da mãe natureza. E eu fico triste que não tem outros livros desse mesmo autor no Brasil. Eu queria ler aquele outro dele que eu vi que tem nos Estados Unidos, que é o The Buffalo Hunter x Hunter, que eu vou deixar aqui. Esse aqui eu também queria ler porque eu achei a premissa muito boa. Talvez eu compre ele em inglês, mas não sei ainda se isso vai acontecer. Esses foram então os 5 livros que a gente separou pra Favowin e eu fiquei muito feliz de ler todos eles, porque eles são todos fora da minha zona de conforto. Eu tô pensando em fazer novos eventos assim, não tanto megalomaníacos que nem 5 livros, talvez 3, assim. Tô pensando em alguma coisa pro Natal, talvez. E espero que vocês também estejam gostando das leituras, gostando das resenhas. Se vocês não sabem, a Favor Books é uma plataforma de organização literária, então todos os livros que eu leio, estou lendo, já li, quero ler, deixo organizado ali no meu perfil da Favor Books. Vocês podem me seguir no perfil, vocês podem fazer o seu próprio perfil e organizar suas leituras, organizar suas resenhas, quais são os seus favoritos, quais não são. Entra no site favorbooks.com, pode mandar DM para Favorbooks a qualquer momento, falando que nova funcionalidade vocês acham mais interessante, porque a gente está aumentando e a gente está tentando melhorar a Favorbooks diariamente. Então é isso, galera. Muito obrigada se ficou até aqui. Curte o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!